Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta em mais um Portal do José e hoje nós vamos fazer o exercício ousado e vamos acertar quem será o verdadeiro vencedor das eleições lá nos Estados Unidos. Você que está chegando agora, está se inscrevendo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você gostar dos nossos vídeos, compartilhe com seus amigos, dê um joinha, porque aqui é muito importante para alavancar ainda mais o nosso portal. E sempre mandem os seus comentários, porque aqui eles são sempre considerados, eles são sempre muito bem-vindos. Gente, é muito difícil acertar quem será o verdadeiro vencedor lá nos Estados Unidos dessas eleições. Bom, se a gente analisar a história dos Estados Unidos, a história constitucional, a história política, a história econômica, as forças que atuam sobre o processo democrático, entre aspas, nos Estados Unidos, a gente vai cravar com certeza quem será o vencedor dessas eleições. Eu quero antes trazer a fala ou a preocupação do presidente brasileiro em relação a essa eleição. A Constituição brasileira, ela impede que os governantes brasileiros se envolvam em políticas internas de outros países. Cada país deve ter o seu direito, a gente não tem direito algum de influenciar no destino de determinada escolha no país A, B ou C. No entanto, o presidente da República ele já cometeu várias infrações contra a Constituição Federal porque ele se mete em assuntos que não são da nossa alçada, não são da nossa responsabilidade e mais, eles são vedados aos governantes brasileiros de terem algum tipo de interferência. No entanto, ele, como julga que o Brasil é uma colônia norte-americana, então talvez ele ache que possa dar algum palpite numa eleição, já que a metrópole é que determina os destinos da política brasileira. Disse o presidente, nossas riquezas, nosso futuro. E é o seguinte, né? O presidente tem uma dificuldade muito grande de se expressar, então vamos tentar traduzir aqui o que ele está querendo dizer. Disse ele, é inegável que as eleições norte-americanas despertam interesses globais. Interesses globais porque existem outros globos que esses interesses são direcionados, em especial por influir na geopolítica e na projeção de poder mundiais. Também poder mundiais, o que é uma rede de supermercados, existem outros mundos, ou existe um mundo paralelo que o presidente enxerga e trafega que a gente não consegue saber qual é. Disse ele ainda, até por isso no campo das informações há sempre uma forte suspeita de ingerência de outras potências no resultado final das urnas. Quer dizer, ele está dando um eco aqui a uma suspeita de fraude nas eleições norte-americanas. Já houve fraude nas eleições norte-americanas? Sim, a gente vai falar sobre elas aqui. No Brasil, em especial pelo seu potencial agropecuário, poderemos sofrer uma decisiva interferência externa na busca desde já de uma política interna simpática a essas potências visando as eleições de 2022. É uma fala totalmente estranha. Ele está preocupado com algum tipo de interferência externa. Bom, se a gente levar em consideração que o governo americano sempre interferiu na nossa política interna e o ponto marcante mais fundamental foi o golpe de 64, então, se eles quiserem interferir hoje novamente, não seria nenhuma novidade, né? Vamos ser bem honestos nessa avaliação. E aí ele diz, não se trata apenas do Brasil, devemos nos inteirar cada vez mais do porquê e por ação de quem a América do Sul está caminhando para a esquerda. Olha, está caminhando para a esquerda, presidente, porque os povos desses países estão cansados de serem explorados pelo modelo neoliberal que tira direitos sociais e enriquece cada vez mais os grupos privados, como tem sido em vários países da América Latina. E certamente isso vai acontecer no Brasil também. Se depender da gente, nós vamos ajudar aqui que esse processo seja ainda mais acelerado. Nosso bem maior, a liberdade, continua sendo ameaçado. A liberdade ameaçado, né? Quem é que está ameaçando a liberdade, né? Nessa batalha fica evidente que a segurança alimentar para alguns países torna-se tão importante e aí se inclui como prioridade o domínio da própria Amazônia. Quem é que está preocupado com a Amazônia para alimentação? Só se forem os povos que estão interessados em comer açaí ou transformarem a seringa num tipo de, a seringa da borracha, né, num tipo de alimento, num tipo de forma de se nutrir, né? Enquanto o presidente faz esse discurso aparentemente preocupado com o nosso país, hoje, nessa terça-feira, dia 3 de novembro, está aprovando
lá no Senado Federal a autonomia do Banco Central, o que significa diminuir a soberania brasileira sobre os assuntos econômicos. A soberania econômica do Brasil fica na mão de banqueiros. E aí o presidente fica com esse discurso completamente esquizofrênico de que está preocupado com alguma coisa na nossa política interna. Mas vamos falar aqui de novo dos resultados da influência dessas eleições nos Estados Unidos sobre a realidade brasileira. Bom, se a gente analisar a história dos Estados Unidos desde a sua fundação, a gente tem que lembrar que eles eram 13 colônias e eles eram colônias com muito mais autonomia do que, por exemplo, as capitanias hereditárias aqui no nosso continente, aqui no nosso país. Essas 13 colônias tinham muita independência militar, porque eles tinham suas próprias milícias, economia política, autonomia política e autonomia econômica. Tanto é que eles tinham moedas separadas ali. A união dessas 13 colônias no único país fez com que eles tivessem uma unificação das forças armadas, uma unificação da moeda, que eles pudessem transacionar os seus bens nos seus territórios, mas em nenhum momento, quando eles rompem da Inglaterra, eles quiseram implementar nos Estados Unidos uma democracia plena. O principal artífice da democracia ou da Constituição norte-americana, o senhor James Madison, ele dizia que democracia demais era um troço perigoso, porque isso poderia colocar no poder alguém que tivesse grande apelo popular e pudesse contrapor os interesses do povo contra os interesses de uma minoria da elite econômica norte-americana. Vamos lembrar que eles fizeram a sua independência, mas a maior parte do Senado norte-americano era composto por senhores de engenho, eram senhores escravocratas. Os principais governadores lá nessas colônias eram também escravocratas e a Suprema Corte norte-americana também era composta por escravocratas. Assistam o filme Amistad, do Steven Spielberg, que é uma aula muito legal de história e mostra muito como era essa realidade nos Estados Unidos. Eles, portanto, não quiseram implementar uma democracia social, uma democracia com participação plena do povo norte-americano. Então, desde sempre, todas as alternâncias de poder que aconteceram nos Estados Unidos preservaram, de fato, quem manda nos Estados Unidos. As grandes corporações, o poder econômico, o dinheiro, os grandes fundos de investimentos, como acontece até nos dias de hoje. Então, ganhando Trump nos Estados Unidos ou Biden, quem estará no poder é algo que os analistas políticos chamam de Deep State. É o Estado oculto. É o Estado que financia o Partido Democrata, é o Estado que financia o Partido Republicano e dá as diretrizes de regulamentação no Congresso ou desregulamentação no Congresso dos seus interesses. É o que faz com que a política militar norte-americana, geoestratégica norte-americana caminhe numa direção ou em outra. Então, gente, nós não teremos grandes alterações na estrutura de poder interna nos Estados Unidos e nem nos seus interesses corporativos transnacionais. Aqui no Brasil, a gente não vai ter nenhuma alteração em termos de investimentos, ou em termos de saída de capital, ou entrada de capital, restrições de viagens, estímulos para viagens, balança comercial, não. Todas essas questões têm uma estrutura autônoma que independe do tipo de governante que esteja no poder. Aqui no Brasil, especificamente, nós estamos funcionando, lamentavelmente, como uma colônia dos Estados Unidos. Isso faz com que as pessoas que estão no poder aqui no nosso país hoje, elas se sintam como uma espécie de auxiliares de um governo transitório que é o governo de Trump. Então eles ficam muito aterrorizados com a possibilidade de Trump não se reeleger e eles perderem essa referência. Isso vai acontecer certamente em muitas partes do mundo, mas eu volto a frisar. Aqui no Brasil, nós não teremos nenhuma modificação estratégica muito grande. Até mesmo a preocupação com o meio ambiente, a preocupação com o que o governo brasileiro tem feito, ela vai se dar no campo diplomático. Não haverá nenhuma ruptura radical e daqui a pouco o Bolsonaro está saindo. Daqui a 2 anos ele está saindo. E aí, de fato, se houver uma mudança muito importante aqui no nosso país, todas as relações elas voltarão a níveis civilizatórios. Vamos falar agora da possibilidade de fraude nas eleições dos Estados Unidos para manter o Trump no poder. Nesse livro aqui do Michael Moore, Stupid White Man, né, ele faz uma crítica aqui, faz uma análise muito interessante do processo eleitoral nos Estados Unidos
no ano de 2000, onde ele crava, e muitas pessoas concordam com ele, a análise aqui é inquestionável, que houve uma fraude que garantiu Bush no poder lá nos Estados Unidos. Vamos recordar que o pai de Bush, de George Bush, tinha sido presidente norte-americano. Eles são considerados ali uma família da elite, ligada a grandes grupos econômicos nos Estados Unidos, e o pai quis fazer do seu filho o seu sucessor, como se fosse uma monarquia. O Bush sempre foi considerado um cara tosco, um cara pouco preparado, um ignorante, uma pessoa sem capacidade para virar presidente dos Estados Unidos. Mas para provar que a estrutura de poder nos Estados Unidos, a engrenagem é tão bem montada, eles são capazes de pegar uma pessoa sem capacidade e colocar essa pessoa para virar o futuro presidente da nação. Então Bush foi lançado candidato, e aí as estruturas que já funcionam, tanto a do Partido Democrata quanto do Partido Republicano nos estados, começaram a funcionar como acontecem em todas as eleições. E o poder econômico nutrindo essas duas pernas, as corporações botando dinheiro, vitaminando os principais candidatos. Bush, no estado da Flórida, ele teria muitas dificuldades, porque na época era um estado com muita força de imigrantes e uma votação muito grande de pessoas negras, né? Os afro-americanos, eles tinham um poder muito grande. Então, como era um estado nevrálgico, qual foi a estratégia de campanha que eles montaram segundo o que diz aqui o Michael Moore? Gente, é uma história muito interessante e cabeluda, que a gente nunca tem conhecimento. Sobretudo os mais jovens não fazem ideia que isso aconteceu lá, né? Eles pegaram e fizeram um censo na Flórida e excluíram desse censo, do colégio eleitoral, todas as pessoas que tivessem algum tipo de anotação criminal. E aí eles atingiram em cheio boa parte da população negra, que tinha ali anotações como jogar papel para fora do carro, ou estacionar em lugar errado, enfim. Todas essas pessoas foram excluídas das sessões eleitorais. E o número foi de 176 mil americanos, quase todos eles negros ou hispânicos. E, obviamente, essas pessoas eram tradicionalmente eleitoras do Partido Democrata, o partido que tinha Al Gore como seu candidato à presidência da República. Olha o que aconteceu na Flórida. O Bush ganhou essas eleições lá por 537 votos. 537 votos de diferença. Então, dá para a gente entender que esse mundaréu de pessoas que foi excluída do processo eleitoral, se eles estivessem incluídos, eles dariam a vitória a Al Gore no estado preciso, um estado fundamental, e as eleições nos Estados Unidos são as eleições muito complicadas, elas têm essa barreira para não deixar a vontade popular prevalecer, então a coisa acabou favorecendo, nesse caso específico, ao Bush. O Al Gore pediu uma recontagem desses votos, mas só que a Suprema Corte norte-americana também era composta por maior parte de ministros ligados ao Partido Republicano. Eles até permitiram que a recontagem fosse dada para ver que 537 votos era uma diferença muito pequena. Havia uma discussão muito grande sobre votos que foram dados em trânsito, votos que foram dados pelos soldados americanos que estavam em várias partes do mundo, e votos esses que deveriam ser dados até o dia da eleição. A família Bush conseguiu fazer com que mesmo os votos que foram dados fora do período eleitoral, eles fossem contabilizados. E, obviamente, esses votos dos soldados são majoritariamente ligados ao Partido Republicano. Isso fez com que a votação de Bush fosse vitaminada, a coisa foi judicializada. O Al Gore pediu uma recontagem de votos, e quando os votos de Al Gore começaram a crescer para ultrapassar o número de votos dados a Bush, o que aconteceu? A Suprema Corte Americana mandou suspender a apuração, porque essa continuidade dessa apuração estava colocando em xeque a credibilidade do sistema republicano, o sistema democrático nos Estados Unidos. Obviamente, foi uma eleição que todos consideram fraudadas. Esse tipo de assunto foi remoído muito tempo depois, mas depois veio guerra, depois veio reeleição, enfim, o assunto acabou sendo deixado de lado. É bom lembrar que nos Estados Unidos não existe um TSE, um Tribunal Superior Eleitoral. Então, eles dão muito um migué, que é possível que Trump faça isso nessas eleições. Quem divulga o resultado eleitoral é a imprensa. Então,
eles têm cada um jeito diferente de abordar essa questão, de apresentar o resultado, e uma forma que Bush fez e que provavelmente Trump pode fazer também é se declarar vencedor antes das apurações serem concluídas, porque isso cria um estado de ânimo, e foi o que Bush fez lá atrás, no sentido de ele ter sido o verdadeiro vencedor, e quem não está concordando com o resultado democrático é que está querendo tumultuar o processo. Ele joga a pecha do perdedor, do que não está aceitando a derrota, no outro, que quando apuradas as eleições pode ser de fato o vencedor formal das eleições nos Estados Unidos. Mas nós não devemos cultivar grandes ilusões. Ganhe um ou ganhe outro, será o inferno que estará no poder, naquela metáfora, né? Se a gente tivesse uma eleição no inferno hoje, onde tivéssemos Lúcifer e Satanás, nós teríamos sempre essa certeza. Fosse quem fosse o vencedor das eleições, seria o inferno que estaria no poder. E é mais ou menos isso, infelizmente, que vai acontecer com a humanidade. Só que, de repente, um demôniozinho é menos encapetado do que o outro, né? Vamos acompanhar os acontecimentos e lutar cada vez mais para que o Brasil tenha uma autonomia, tenha uma soberania, tenha um governo altivo que preserve os interesses do nosso povo. Gente, vamos conferir depois o resultado das eleições, mas eu tenho certeza absoluta que não teremos solavancos internos aqui, exceto no aspecto psiquiátrico dessa gente que apoia o governo Bolsonaro aqui no Brasil. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Tchau!